Nós vamos conversar hoje sobre um tema que ele é considerado extremamente delicado, polêmico, porque na maioria das vezes nós não conversamos sobre esse tema. As pessoas, às vezes, elas fogem desse tema, elas evitam esse tema. Que tema é esse? A morte. A maioria de nós, durante a vida, não é preparado para lidar com situações de morte, quando na verdade a morte ela é um processo que faz parte da vida. Nós sabemos que biologicamente todo ser vivo ele nasce, cresce, reproduz e morre. E muitas vezes alguns seres vivos eles nem reproduzem, alguns seres vivos eles nem conseguem cumprir todas essas fases. Nós seres humanos temos um vínculo que ele é diferenciado, então muitas vezes a morte nos abala. É preciso, desde criança, nós ensinarmos às crianças que elas vão perder as pessoas, que as pessoas deixarão de existir. Isso faz parte de um processo natural da vida. Então muitas vezes as pessoas não sabem conversar sobre isso e elas ficam meio assim perdidas com esse tipo de situação, com esse tipo de informação. Queremos deixar claro que isso deveria ser cultural, nós deveríamos trabalhar de forma cultural para que as pessoas, ao longo de suas vidas, aprendessem a lidar com essa situação. Então vamos conversar um pouco sobre a questão da morte em si. Primeiro, todo mundo morre. Por mais que você não queira admitir isso, isso é um fato permanente na vida. Todas as pessoas morrem. Ninguém ficará vivendo eternamente. E nós precisamos aceitar isso como condição natural da vida, como condição que faz parte da vida de todas as pessoas. É extremamente importante nós aceitarmos isso. Não tem o que se dizer para alguém que perdeu um parente, para alguém que perdeu um amigo, de dizer assim, mas olha, não fica triste não. A pessoa vai ficar triste. Se você tem uma ligação emocional com alguém, é natural que você fique triste com a morte dessa pessoa. No entanto, pense o seguinte, quando você mora distante de alguém, essa pessoa que mora distante, você poderia fazer uma comparação como se ela tivesse morta, porque você não tem contato com ela. Aí você vai me dizer, mas de vez em quando eu posso manter um contato com ela. Mas às vezes você passa 2, 3, 4, 5 anos sem ter contato com aquele amigo. Você sabe que ele vive em algum lugar, mas você não sabe como entrar em contato com ele às vezes. A mesma coisa é a morte. Nós não sabemos exatamente o que acontece depois da vida. Temos aí teorias, religiões, ideias, muitas ideias por sinal, muitas explicações a respeito da morte, mas que ninguém sabe exatamente como e o que acontece depois da morte. Então, dependendo da crença de cada um, essa pessoa lidará com a morte de uma forma diferente. Então, eu daria uma ideia para você se acostumar a pensar com a morte. Acontecerá com todos nós. Nós só não sabemos quando. Então é importante que você pense que morrer faz parte da vida e que você se acostume com essa ideia. Sempre que você vê um animal morrendo, uma planta morrendo, uma planta secando, um animal se acidentando e morrendo, ou uma tragédia na humanidade, as pessoas morrendo, diga para si mesmo, essa condição é uma condição que faz parte da vida. Pense nisso e pense agora.